Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 6, versículo 45 hasta el 52. ¿Encontraron? Marcos 6, 45 a 52. Aí disse a palavra de Deus: em seguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e irem delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Y viéndoles remar con grande fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigília de la noche, vino a ellos andando por sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se acalmó el viento, y ellos se asombraron en grande manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Amém. Estamos falando aí de uma tormenta, de uma tempestade. E a Bíblia habla muito de tormentas e tempestades. E há muitos tipos diferentes de tormentas e tempestades. Aqui se trata de uma tormenta na água, de viento, ok? Pero muitas vezes temos outros tipos de tormentas em nossa vida. Por exemplo, você está passando ahorita por uma tormenta, e já la passou, já está mais calma, com Juana. Essa é uma grande tormenta. Então, vêm tormentas que são problemas de saúde, problemas que vêm a nós de todas as maneiras. Muitas vezes na área financeira, muitas vezes estamos aí necessitando, e aí vem a renta, e aí lá vêm as coisas, e há como assim uma tormenta sobre nós. E nessa tarde eu quero falar com vocês sobre essas coisas de tormentas em nossas vidas. E eu comecei escrevendo aqui algumas coisas para compartilhar com vocês. O tempo que Jesus passou com seus discípulos foi sua preparação para cumprir a missão que lhes haviam sido chamados. Então, Jesus estava em um tempo de preparação, porque havia uma missão, ok? E a preparação para a missão não é só fazer coisas, pero é a preparação aqui adentro de nós que ocorre também. O cambio que Deus quer fazer em nós para que crescamos a la estatura del varón perfeito que é Jesus. Essa é a estatura que temos que crescer em fé espiritualmente. Então, enquanto Jesus estava com os discípulos, era isso que estava tratando de hacerlos crescer. Pero sabes, não há como crescer sem pruebas, porque você não pode passar de um lado para o outro sem pruebas. Você está lá no terceiro grado, quer ir para o quarto grado, tem que ter pruebas, tem que passar os testes. Senão vai quedar-se sempre aí no terceiro grado. E uma coisa interessante em nossas vidas cristianas, muitas vezes, é que estamos aí ano tras ano no mesmo grado. E já deveríamos ter se graduado nessa escola, pero aí seguimos em lo mesmo. E por que seguimos em lo mesmo? Porque não passamos os testes. Então, teste na vida cristiana é uma coisa muito importante, porque é o que te leva ao próximo nível em sua vida. É o que te leva de onde você está para mais alto. Os testes não são para afrontar-te, não são para decepcionar-te, não são para falhar-te, pero sim para que
você pueda ir para um outro nível em sua vida. E por isso é que vêm testes. E por isso que a Bíblia diz: tiene por toda alegria o passardes por muitas tribulações. Como vou ter alegria passar por tribulação? Porque a tribulação nada mais é que um teste. E quando você passa por isso, você vai para um outro nível em sua vida. Um outro nível de sua intimidade com Deus, um outro nível de coisas que vão a começar a ocorrer em tua vida, que Deus quer fazer. E Deus quer fazer coisas grandes em nossas vidas. Pero a menos que nós vamos crescendo e crescendo e crescendo, não vamos chegar onde Deus quer que cheguemos. E não vamos desfrutar do que Deus tem para nós. Essa é a coisa. Às vezes estamos aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, e nosso coração está assim como que não pode encontrar-se. Então aí, sabes o que fazemos? Começamos a poner a culpa em outras pessoas. Decimos: essa é a igreja que não está buena. Não, essa aí, los de la alabanza que não estão buenos. Não, esse é o predicador que não está bueno. Não, são as mulheres aí. Os homens não querem nada. Então, isso está mal. Então, começamos a poner a culpa em nós outros, em outras coisas, quando a coisa está aí adentro de nós outros. Porque quando passamos os testes, crescemos em graça. Nos tornamos mais sólidos. É assim como uma árvore que se planta aí, e se ela está solita, por exemplo, eu sou aí de meu estado, em Brasil. Temos muitas plantações e muitas vezes derrubamos florestas para plantar e criamos ganados também aí. Então, muitas vezes os criadores de ganados dizem assim: vamos deixar uma árvore aí para ser sombra para o ganado, para que venham, e cortam todas as outras árvores. O primeiro vento forte que vem la derruba. Sabe por quê? Porque nunca passou por ventos. Estava aí no meio das outras, tranquila, não era testada, suas raízes não estavam bem firmadas no solo. Então, o primeiro vento que vem forte, le toma a árvore. E eu vi muitas vezes isso passando aí em meu país. E assim é com a vida cristiana. Então, as tempestades são assim, são para fortalecer nossa fé, não para desanimar. E a pensar no que ocorre quando entramos em uma tempestade, na tormenta, decimos: ai, meu Deus, para que isso? Como está, irmão? Eu estou desanimado porque estou passando por esta tormenta em minha vida, está tão difícil. E aí, ao revés, desanimamos e não crescemos. Ao revés de ir para arriba, vamos para abaixo. Quando a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora. A aurora é quando o sol nasce. Ele vai subindo, 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 hasta que seja dia perfeito na presença de Deus. Isso é o que a Bíblia diz. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Então, nas tempestades, tem uma coisa boa para nós outros. Ok? Deus deixa que entremos em tempestades para que las vençamos e podamos ir para um outro nível. Pero mira, como vêm as tempestades? Há basicamente 3 maneiras que tempestades, tormentas vêm sobre nós. 3 maneiras. Temos uma maneira aí na Bíblia que Jesus estava com seus discípulos em uma barca e Jesus estava dormindo, porque estava muito cansado, ele trabalhava demasiado, era sanidade, todo isso, hace um agotamento na pessoa. Então ele necessitava descansar, e estava na barca dormindo, e de repente, uma grande tempestade. Essa tempestade Jesus não la mandou, nem o Padre la mandou, vindo por si mesmo, naturalmente. Então, muitas vezes, tempestades que entramos em elas, são tempestades naturais que ocorreriam, que ocorrem na vida. Pero há outras tempestades diferentes. Por exemplo, se você pensa na vida, vamos a dizer alguém aí da Bíblia, em Job, por exemplo. Mira que tormenta Job entrou. E não era culpa dele. E nem tampouco Deus estava tentando mandar-lhe uma tormenta. Pero ele é o diabo.
Dice la Biblia que un día el diablo estaba ahí con los ángeles de Dios y Dios dijo para él: hey, ¿miraste mi servo Job ahí en la tierra? Este hombre es el hombre, es correcto, es firme, no va para la derecha ni para la izquierda, sigue ahí. Y ahí el diablo dice para Dios: pues claro, por supuesto que sí, porque todo es que ese hombre donde pone la mano, tú bendices. Lo que hace, pasa. Y es rico como só. Tiene hijas lindas, hermosas, tiene hijos. Es un hombre muy rico, pero pone tu mano en él y vai a ver si no maldice a usted en tu cara. Entonces no tenía nada a ver con Job, tenía a ver con Dios y el diablo. Y ahí Dios dice para el diablo: bueno, voy a ponerle en tus manos, pero no puede matarlo, porque yo tengo planes para él y mis planes no terminaron. Entonces puede poner tu mano. Y ahí entonces mueren todos los hijos de él, no se quedó uno. Le roban todos los camellos que tenía, y tenía muchos camellos. Le roban todas las jumentas que tenía, todo el ganado, todas las ovejas, todo. Él se queda sin nada. Y ahí, por demás, vino una lepra en él, pero tan fea que olía. Sus amigos, cuando vinieron a hablar con él, estaban de lejos, porque era tan terrible el olor que venía de él. Estaba pudrido en carne, en vida. ¿Te imaginas? ¿Qué cosa? Y ahí usted piensa: pero ¿por qué Dios permitió eso? ¿Sabe por qué? Porque Dios quería darle el doble de que él ya tenía. Y esa fue una tormenta que vino y que Dios permitió que viniera. Y cuando él pasa por esa tormenta, y dice la Biblia que en todo eso Job no pecó en contra de Dios, entonces Dios restauró su suerte. Él se quedó rico 2 veces más. Sus amigos que estaban le juzgando tuvieron que venir a sus pies y pedir perdón, y pedirle que Job orara por ellos. ¿Te imaginas? Disseram: usted, Job, debe tener una cosa muy mala, mira cómo está. Si estuviera bien con Dios, no estaría así. ¿No es así que nos dice muchas veces cuando estamos en tormentas? Si usted estuviera bien con Dios, no estaba en esa tormenta. Y los amigos de Job lo dijeron eso. Y después dice: a de menos que ustedes van a Job y ele ore a mí por ustedes van a se dar muy mal. Y ahí tuvieron que humillarse delante de Job. Y dio hijas hermosas, más hermosas que las que tenía primero, y toda la suerte. Entonces mira, no hay, la primera cosa que quiero que entienda esta noche, no hay tempestad alguna que venga sobre usted. Hay un otro tipo de tempestad que entramos, já disse 2, unas que vienen por sí mismo, otra que Dios permite que venga, pero hay tempestade que nosotros mismos traemos sobre nosotros, por lo que hacemos. La Biblia es clara: todo el que el hombre sembrar, eso cosechará. Entonces muchas veces hacemos siembras y ahí vamos cosechar. E é terrível esse. Por exemplo, mira uma tempestade que vino aí sobre Pedro. Jesus estava para morrer, ele ia à cruz, tinha preparado os 11 discípulos, porque um era o traidor, ele tinha 12, mas um era Judas, que o traicionou. E aí então estava pronto, porque Jesus ia morrer e eles iam a seguir com sua missão. Jesus não tinha terminado a missão. Por isso nos preparou para que quedaram aí e levaram para frente o que Jesus tinha que fazer. E que é que passa? Aí Jesus chama os discípulos e disse: mira, vou a ser entregue, vou a morrer, vou a la cruz. E sabes que? Aí em la Bíblia está escrito que vocês vão huir todos. E aí Pedro disse: não creio que eu vou huir. Se todos huirem, eu não. Eu estou disposto a morrer contigo. Te imaginas? Deus não queria que Pedro morrera. Eu estou disposto a morrer contigo. E aí Jesus disse: não, vai atrair-me. Trai, não traio. Trai, não vou. Não vamos a nada com isso. Então, antes que o gallo
cante, você já vai ter traicionado-me por 3 vezes. E aí, quando disse na Bíblia que quando Pedro, por la 3ª vez, estava negando a Jesus, ele el gallo, muito alto, um gallo duro. E aí disse na Bíblia que Jesus estava passando por frente de Pedro e lo mirou longamente, como se dissera: está entendendo agora? Você não sabe o que vai passar, eu sei. E aí então, depois disso, Pedro teve uma tempestade que toda madrugada venia sobre ele, el canto del gallo. El gallo cantava e ele se acordava que era um traidor de Jesus. Tinha traído seu maestro, que ele amava, 3 vezes. Em uma tempestade terrível. Foi tão grande a tempestade que ele decidiu parar com seu ministério, com tudo o que Jesus tinha feito para ele. E aí na Bíblia nos conta, em Juan, no último capítulo, que os discípulos estavam assim, Pedro também, aquela coisa dessa tempestade, dessa tormenta del gallo na vida dele, toda manhã. E ele disse: sabes que? Vou volver a minha primeira missão, vou a pescar. Os outros discípulos disseram: nós outros vamos também. E foram a pescar. E não pescaram nada. E Jesus apareceu para eles. E Jesus então se sana o coração de Pedro aí. Então, tempestade que nós outros traemos para nós mesmos. E depois, muitas vezes, nos quedamos murmurando por isso. Ai, pero o que está passando? Foi uma tempestade que eu criei para mim mesmo. Desobedecendo a Deus, não crendo no que Deus está dizendo. Então, 3 maneiras de trair. Pero mira, há uma coisa importante aí, se não me engano, é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Será que podemos pôr aí na pantalla 1 Coríntios 10, 12? Se não for esse, está por aí cerquita. Vamos a ler isso? Oh, para frente, 1, 13. Oh, esse é o 13, estava aí cerquita. Vamos aí? Vamos ler todos juntos aí. Quero que você leia, porque isso é muito importante. Muito importante. Mira aí. Não os ha sobrevenido nenhuma tentação que não seja humana, pero fiel es Dios, que não nos deixará ser tentado mais de lo que podíais resistir, sino que dará também, juntamente com a tentação, a salida para que podeis suportar. Sabe o que está dizendo aí? Não há tormenta que venga sobre você que seja demasiado grande para você. Deus só permite que venga tormenta sobre você que você pode suportar. Então, por favor, quando estiver na tormenta, não penses: ai, eu não, irmãos, por favor, já não puedo mais. Pode. Se não puder, Deus não deixava vir. Entenderam? Entenderam? Agora, outra coisa importante que temos aí, sabe o que é? Toda tormenta tem uma razão para vir. Tem uma razão. Nada ocorre sem razão. E a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem de los que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem de los que amam a Deus. Então, se há uma tormenta em tu vida, alguma coisa Deus está querendo trabalhar em você. Para algum lugar Deus está querendo levar-te. Ok? Toda tormenta tem um propósito. Deus tem um propósito. E, claro, é difícil mirar que propósito é esse. Por exemplo, você pensa em Juana. Que propósito é esse câncer na cabeça, no cérebro de Juana? Que propósito? Não sabemos. Pero Deus, que é o que ela hizo, e o que ela sana, e que ela tem, Ele sabe o propósito que tem. Ele sabe todo o propósito. E em Juana, eu te digo, há um propósito. Agora mesmo está passando esse propósito. E sabe qual é esse propósito? A glória de Deus. Eu estava falando a semana passada,
creio, com alguns irmãos brasileiros, estava falando sobre Juana, todo o que passou com ela, e como ela está bem aí, está aí, e disseram, pastor, mas não é possível, e eu disse, te apresento Juana, e querem ver, vamos aí no culto da tarde, e eu te la apresento para vocês, Juana está aí, glória de Deus, todas as coisas é para a glória de Deus, e Deus, Juana, Juana? Joana, essa que está aí, a pequenita, ok? Essa que Jesus cuida com tanto carinho. Então, se há um propósito, a coisa não é perguntar por quê. Qual é a primeira pergunta que hacemos? ¿Por quê, Jesus? ¿Por quê? ¿Por quê? ¿Por quê? A pergunta não é por quê. A pergunta correta é para quê? Porque para quê é a pergunta que vai ajudar a você entender o propósito. Senhor, qual é o propósito nisso? Senhor, mostra-me. Mostra-me. E Deus vai mostrar-te o propósito. E você vai entender. Entenderam isso? Então é tremendo. E a Bíblia disse que nós estamos preparados para passar. Porque aí na Bíblia disse, Romanos 8:37, que todo podemos, somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Antes, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio de aquele que nos amou. Quer dizer, Deus espera que você vença todas as tempestades. Agora, então, aí há uma coisa interessante para pensarmos. Se Deus é soberano, Ele não pode segurar a tormenta para que não venha? Ai, como me gostaria que Deus segurasse minhas tormentas que vêm sobre mim. Como seria bueno isso? Mas sabes que? Sem tormentas eu não poderia crescer em minha fé. Eu não poderia ver como eu sou por mim mesmo, porque muitas coisas, às vezes, lo hago e digo, pero Jesus, como pudo fazer isso? Já estou muito crescido em minha fé para fazer isso, como lo hizo, Senhor? E aí Deus me mostra, sem mim, você não é nada. E aí então vem o arrependimento, a confissão, e aí nos levantamos e seguimos andando, porque para todo isso Deus tem um propósito. Mostrar que nós somos, mostrar quem Ele é, mostrar seu poder, mostrar a autoridade que nos deu. Ele quer mostrar algo em las tempestades, ok? Então Ele poderia evitar as tormentas em nossa vida, mas não lo hace porque tem propósito. Então se diga comigo, em toda tormenta, não, irmãos, está muito débil isso. Vamos todos mais forte, porque tormenta nos deixa amedrontados, mas vamos falar forte. Em toda tormenta, Deus tem um propósito. Entenderam? Em toda, não é em algumas. Porque Deus é soberano e Ele tem propósitos. E as tormentas são uma maneira de crescermos. Ele quer que crescermos. Para lograrmos, devemos fazer uma coisa. Como é que então eu posso vencer minha tormenta? Boa pergunta, hein? Pastor, como venço minha tormenta? Como a Bíblia disse que eu posso vencer minha tormenta? A Bíblia disse que eu posso, mas se disse, então, como é que a Bíblia disse? O que é que tenho que fazer de acordo com a Bíblia? Mira, esse texto é muito interessante e temos que entender quando leemos. Versículo 45, por favor, põe para mim aí. Marcos 6, 45. Diga comigo a primeira frase, hasta seus discípulos. Em seguida, isso a seus discípulos. Isso, é como dizer, los obrigou, los constrangeu,
los mandou ir para dentro. Porque, claro, te imagina que você era um discípulo aí com Jesus. Tá? Você era um discípulo aí com Jesus. Aí Jesus disse, mira, vou quedar-me aqui, terminando com a multitude, que era o milagre que tinha ocorrido antes, lá de los panes. Tinham multiplicado 5 panes, 2 pececitos, para quase que 10.000 pessoas. Só homens, o texto da Bíblia diz que eram 5.000, e não contavam nas mulheres nem nos ninhos, naquele tempo. Então, deveria ser aí, por lo menos, uns 10.000 aí. Então, depois disso, disse a Bíblia, Jesus, eu vou me quedar aqui, despedindo a multitude, sigam na frente e vão para Betsaida, passem todo o mar, para o outro lado, outra orilla do mar. Vamos dizer que você estivera com Jesus, eu estivera com Jesus, eu ia mirar para Jesus, pero Jesus, para quê? Que vamos fazer nós outros solos aí? Você vai se quedar aqui, vamos a quedar-nos aí, não teremos nada para ser aí em Betsaida. E Jesus diz, não, pero eu quero que vocês passem. Pero Jesus, vamos, entrem na barca, passa, remam. E Jesus sabia o que ia ocorrer, sabia que ia vir uma tempestade. Então, por que Jesus nos mandou aí? Para o mesmo que Ele deixa, por a mesma razão que Ele deixa você entrar em tempestades. Para um teste, para uma prova, para ser a prova de lo que tinham aprendido em la lição anterior, que era de los panes, de la multiplicação de los panes. Então, o que é que aprenderam aí em la multiplicação de los panes? Jesus estava se quedando tarde, aquela multitude, um dos discípulos vindo a Jesus e disse, hey, despide as multitudes para que vão e comprem pão antes que se haga noite, porque depois, aí Jesus mira para eles e disse, dá-lhes vocês mesmos de comer. Vamos suponer que vocês 5 aqui, vocês são os discípulos de Jesus, uma multitude de 10.000, não há pão, nada aí, e aí Samanta disse, Jesus, manda que vão embora para comprarem pão aí por no caminho e todo. E aí Jesus mira para Samanta e diz, deem vocês mesmos de comer. E Samanta, 10.000 todos esses, como vamos fazer? E aí Jesus pergunta, o que tem aí? E aí aparece um muchacho que pensou que ia para um piquenique, tinha 5 panes e 2 pececitos pequenos. Jesus traz um muchacho. Jesus pega os panes e os pececitos, e o que é que Jesus faz no texto aí atrás? Sabemos isso quase de memória. Jesus levanta os panes e os peces e dá graças a Deus. Então, mira isso. Quando Jesus pega os panes e os peixes, são peces comuns, normais, panes comuns. Pero quando Jesus os levanta e entrega a los cielos, quando baja, já não são mais panes comuns, são panes bendecidos, são panes que estão vindo de arriba para abaixo. Primeiro foi de abaixo para arriba, agora está vindo de arriba para abaixo. E aí Jesus então se dá nas mãos de los 12, porque Judas estava aí também. Estava aí Judas. E Jesus, 5 panes para 12, se fora metade, daria 10, sobrariam 2 discípulos sem pão. Então, menos que a metade de um pão. E mira os pececitos. Então Jesus põe os peces e disse, agora dá-lhe de comer. Pero há discípulos inteligentes, como esse aí, de New York, muito inteligente. Então, se quer que ele hace, mira isso. Ele mira assim, os panes aí em sua mão, e mira para a multitude e pensa, és inteligente. Esse trabalho vai ser muito sencillo. Aí nos primeiros 10 aí, eu distribuo todo e acabou, e terminei meu trabalho. Está terminado. Então lá vai ele. E no outro texto disse que Jesus mandou que eles se quedaram de 50 em 50 para ser melhor para trabalhar. E no outro evangelho disse isso. Aí então lá vai ele.
com os panes. Aqui, um pão. E tem uns que estão com muita hambre, então se agarra 2 pedaços. E ele disse, 2 pedaços, bom, termina logo. Então, ele vai e os 50 agarram panes e peces. E mira isso, mano, todavia estão aí os mesmos que saliste com ele. O que está passando? Todos esses 50 aqui já comeram e vai distribuindo. E a Bíblia diz que ao final sobram 12 cestos llenos. Quantos discípulos eram? 12. Um cesto para cada um. Leva para casa. Leva para casa. Entenderam? Então, esse era o milagre que tinha ocorrido. Agora, por que os discípulos, o que é que Jesus queria que ocorrera com esses discípulos em uma barca? Porque Jesus les mandou para a tempestade. Primeiro, prenda atenção. Primeira coisa, Jesus jamais te deixa entrar em uma tempestade para a qual ele já não tenha ensinado para você o princípio para vencê-la. Você só entra em tempestades depois que Jesus te ensinou um princípio que através dele você pode vencer a tempestade. E qual era o princípio? Princípio sencillo. Quando Jesus dá uma ordem, você sai em obediência e vai. Não foi assim com os panes? Foi exatamente assim. Então, se Jesus nos manda para dentro da tempestade, e agora o que é que Jesus está esperando que ocorra? Jesus disse, qual era a ordem? Passe para a outra orilla. E aí vem um vento, e eles estão remando. Vão um pouquinho para frente, voltam para trás. Um pouquinho para frente, voltam para trás. E que é que Jesus esperava que ocorrera? Jesus esperava que eles levantaram-se e disseram, hey, mar, é vento. Jesus nos mandou passar para a outra orilla. E você está nos impedindo. Pare agora, em nome de Jesus. Esse era o teste. Sencillo. Pero não se acordaram. Mira o que disse o último versículo que leemos, o 52. Porque aún não haviam entendido a la de los panes, porquanto seus corações estavam endurecidos. Não teriam aprendido o princípio. Quantas vezes Deus nos ensina um princípio? Prenda atenção nisso. Toda vez que venir uma tempestade sobre você, é porque Deus já te deu o princípio. Porque senão, não és justo. E Deus é justíssimo. Ele é muito justo. Então, quando vem uma tempestade, é porque você já tem um princípio. E você tem que ter uma ação baseada nesse princípio que ele te ensinou. Os discípulos já não tinham. Era só levantar-se e dizer, hey, vento, Jesus nos mandou passar. Então, para aí. E o vento cessaria. A mar se acalmaria e eles passariam. Pero não entenderam a mensagem anterior. Irmãos, todo santo domingo, você está aqui. Todo santo domingo há uma mensagem aqui, como esta que estou predicando agora. Todo santo domingo, Deus está ensinando para nós outros princípios. Então, nosso coração já deveria estar lleno de princípios. Pero sabes por que nosso coração não está lleno de princípios? Versículo 20, quanto? 52. Porque nosso coração está endurecido. Endurecido, seus corações estavam endurecidos. Então, o princípio cai aqui em meu coração, pum, e sai para fora. Não se queda em meu coração, porque está endurecido. Não se queda aí o princípio. Sai para fora por causa disso.
Entendiste? Não é que Jesus está te deixando entrar numa tempestade e ele não é justo. Mira, muitas vezes decimos assim: meu Deus, isso não é justo. Quem já disse isso alguma vez? Não é justo, Senhor. Irmã? Aí, e tu hija tiene um câncer no cerebro. Deus, não é justo. Ela é tão pequenita. Já te ensinou o princípio. Por isso é que vino uma tempestade. Ele não permite que venha a tempestade sem que tenha primeiro ensinado um princípio. Pero sabes que? Já foi nos ensinado miles de princípios. Pero a pergunta é: quantos princípios estão aí dentro de nosso coração? Porque muitas vezes é assim. Venimos acá, a palavra entra por aqui e sai por aqui. Não desce para o coração. Não desce. E aí, sabes o que? Aí decimos assim: eu não sei se Deus existe. Ou outras vezes decimos: me parece que Deus não lhe gusta de mim. Se não gostasse de você, não teria dado seu filho para morrer por você. Imagina isso. E muitas vezes decimos assim: oh, Senhor, parece que Deus não me entende. Te entende muito bem. Você é que não se entende a si mesmo. Entenderam? Então, não há tempestade sem que tenha primeiro ensinado um princípio. Então, agora veja. Que é que tinha que ter ocorrido aí para os discípulos repreenderem a tempestade, o mar parar, se acalmar e eles passarem, o vento parar? Que é que tinha que ter ocorrido? Algumas coisas ocorreram, pero não se quedaram no coração. Primeira coisa, há que escutar a mensagem. Os discípulos escucharam a mensagem. Os discípulos a escutaram ou não? Mas que escutaram, gente, o milagre ocorreu em suas manos. Há uma maneira melhor de falar do que essa? Quero que você saiba que quando eu dou na ordem, eu hago cumpri-la. Distribua metade de um pão para 5.000 pessoas. E Deus vai fazer, se você se move em obediência. Então, temos que escutar a mensagem. Pero às vezes lo oímos, pero não oímos. Não cai no coração. E a parábola do sembrador disse que quando a semilla cai na orilla do caminho, vienen as aves do céu e la comem. E isso é o diabo. Jesus interpreta essa parábola dizendo que essas aves do céu são um símbolo do diabo que vem e saca a semilla de tu coração. Então, muitas vezes a semilla está caindo no coração e muita semilla, e o diabo está sacando todo daí. Aí, a semana passada, uma hermanita aí da igreja brasileira, e isso só ocorre na igreja brasileira, aqui não ocorre. Isso é coisa de brasileiros, aqui não passa isso. Uma hermanita da igreja brasileira veio falar comigo e disse assim: pastor, que necessito falar com você. Eu disse: pode falar. E me dijo a hermanita: eu estou muito triste aqui na igreja, pastor. Eu perguntei: e por que está triste? La alabanza não está bueno? No, pastor, la alabanza es buena. La predicación está mal? No, pastor, la predicación está mal. Então, por que está triste? Ela disse: pois eu não sei porque estou triste. Pero eu estou pensando em procurar uma outra igreja. Me dijo a mim. E eu disse: déjame contarte por que você está assim. É dentro de você mesmo. O problema não está fora de você. O problema está dentro. Então, se o problema está dentro aí, aqui estou na ICC e ali está a Assembleia de Deus. Bye bye ICC, me vou para a Assembleia de Deus e o problema está dentro. O que é que está passando aqui?
estou levando o problema para a outra igreja. A mesma coisa. Vai ocorrer a mesma coisa aí. E eu expliquei isso para ela. Ela disse: pastor, não tinha pensado nisso, vou orar por isso. E eu disse: sim, é bem assim que é. Você só não vai transferir o problema porque está dentro de você. Você não se encontra, não tem um encontro. Deus quer ter com você um encontro sobrenatural. E Ele está aqui hoje para ter com você, que talvez jamais lo tuvo, um encontro sobrenatural. Depois podemos cantar essa música, um encontro sobrenatural. Me encanta, encontro sobrenatural. Então, temos que escuchar a mensagem, pero temos que escuchar e deixar que caiga em nosso coração. Outra coisa, muitas vezes escuchamos a mensagem, entendemos a mensagem, pero sabe dizer uma coisa? Não creemos na mensagem. Mira agora, presta atenção. Entender não é crer. Diga comigo todos, bem alto. Entender não é crer. Você pode entender todo e não crer. Por isso é que o diabo jamais vai ao céu. Entende todo, mas não crê. Crer é poner em prática. É agarrar a mensagem que você ouviu e ir e viver essa mensagem. Poner para que funcione a mensagem. Isso é crer. Então, temos que ouvir, aí temos que crer na mensagem, temos que praticar, viver a mensagem. Pero por que muitas vezes falhamos? Oiga isso. E eu pus uma anotação aqui. Porque nos enfocamos nossa fé, porque não enfocamos nossa fé. Solamente temos uma vaga sensação. A palavra foi buena. Me quedei muito animado. Pastor, que palavra buena foi essa? Pero não está passando de uma sensação. E isso não é fé. Sabe por quê? Saiu de la porta para fora, a sensação se vai. Não é fé. Esse é o problema da coisa. Esse foi o problema com os discípulos. Se eu estiver lá, eu ia mirar as minhas, que manos, né? E eu cargo esses panes e não se acabam, e seguem se multiplicando em mis manos. Te imagina, irmãos, mis manos. Pero, onde está a prática da mensagem? Por isso Jesus nos mandou a tempestade. Porque já tinha ensinado um princípio para vencê-la. Então, se toda tempestade que viene, há um princípio para vencê-la. Aí. Amém? Então, vamos seguir um pouquinho mais. Então, nós nos enfocamos. Outra coisa, não alimentamos nossa fé. Nossa fé é como um grano de mostaça. A Bíblia diz aí. Mateus capítulo 13, disse que a fé é como um grano de mostaça. Então, o que passa quando você planta um grano de mostaça aí? Tem que pôr água, tem que pôr fertilizante, se disse, adubo, se disse, fertilizante, para que cresça, para que possa crescer. Tem que cuidar de tu fé. Há que cuidar de tu fé. E quando já viram como plantam árvores aí na calle, muitas vezes pequenita, eles põem uma cercacita ao redor para que nadie venga e lo pise. Aí temos que proteger nossa fé. Proteção para tu fé é uma coisa muito importante, porque o diabo quer sacar fora tu fé. E você está em uma luta. Você tem que proteger sua fé. E aí outra coisa, a última coisa dessa, não ponemos nossa fé em prática, ela se queda estancada. E aí estamos estancados um ano, mais outro ano e outro ano. E se eu te pergunto para você, mira, quero que você me diga uma coisa, que estamos quase ao final do ano.
quero que você me diga uma coisa, que desde o mês de enero, que começou esse ano, hasta agora, Deus isso que não foi natural, não poderia ocorrer por si mesmo, não por si mesmo. Quantas coisas teria para dizer-me? Diga-me uma coisa, que não foi uma coisa que ocorreu naturalmente em tua vida, foi uma coisa que poderia, se Deus não hiciera isso, não teria ocorrido. Quantas coisas você tem para dizer? Às vezes temos, 1, 2, 3. Mas vocês querem saber de uma coisa? A vida cristiana deveria ser todo o dia tras dia, nossas experiências com Deus. Porque a Bíblia diz que nós temos que viver em lo sobrenatural. Algumas vezes damos um passito em lo sobrenatural e aí experimentamos lo sobrenatural e volvemos para trás. E aí passa 2, 3 anos, mais um passito aí e vivimos e volvemos para trás. A vida do cristiano é uma vida em lo sobrenatural todo dia, todo el dia, todo el dia. Assim é que Deus quer que seja. E agora vem aqui, a última coisa, e aí estou terminando. Como superar as tormentas? Como é que hacemos para superar? Primeiro, Provérbios 25, 28. Pode pôr aí, Jimmy. Como uma cidade derrubada e sem muro, diga comigo todos, como uma cidade derribada e sem muro, é o homem cujo espírito não tem renda. Não entendo bem o que é renda, porque para mim renda é ganância. Mi português e espanhol. O que é renda? Oh, la renda, sim, para manejar os cavalos. Sim, isso. Então, um homem cujo espírito não tem controle, um homem que não tem controle de seu espírito, é como uma cidade derrubada e sem muros. Quer dizer, está sujeita a todo o que viene. Não há proteção. Não há proteção. Então, como é que vamos vencer as tormentas se não há proteção? Há algumas proteções que temos que ter em nossa vida. Alguma delas, o autocontrole, se chama domínio próprio. Muito difícil, muito difícil. Porque a Bíblia diz que quem sabe o que deve fazer e não lo faz, nisso está pecando. Mas muitas vezes fazemos coisas que pensamos que não vai ter problema e depois, mais à frente, descobrimos que tinha problema. Não conseguimos ver. Mas nos faltou domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. Então, como vencer uma tempestade? Se vivimos uma vida sem autocontrole, não vamos vencer tempestade nenhuma. Não há como, sem autocontrole. Outra coisa aqui que a linguagem, do que hablamos. Você sabia que as palavras que você disse têm poder? Muito poder. Porque por las palavras entramos em acordo. E sabes que há duas instâncias que podemos entrar em acordo: com Deus ou com o diabo. Muitas vezes estamos entrando mais em acordo com o diabo do que com Deus. As palavras. Muitas vezes por nossas palavras dañamos nosso destino. Deus tem um destino para nós que quer nos levar. E muitas vezes por las palavras que decimos, não palavras pensadas, não pensamos bem, não estamos prestando atenção no que estamos dizendo, ponemos aí um bloco em nosso destino. Ok? A língua. O dinheiro é uma outra coisa. O dinheiro. Se você mirar para você mesmo, você vai ver quanto tempo de sua vida você gasta por el dinheiro. Ah, pastor, pero eu não gasto muito tempo com dinheiro. Ah, sim. Então, por que trabalha?
de graça, para que su patrón pueda hacer las cosas que él quiere hacer, o trabaja por dinero. El dinero. Sabes, Dios quiere que el dinero te sirva, no que usted sea esclavo del dinero. Y hay dos maneras de andar por aquí. O el dinero es mi esclavo o yo soy esclavo de él. No hay negociación sobre eso. ¿Ok? Si tu dinero pertenece a Dios, puedes saber que Él no es tu Dios. Tu Dios es el Dios de dinero. Y Dios es el Dios de dinero. Usted está aquí bajo un teto en que usted solo está aquí hoy. ¿Sabe por qué? Porque un día yo creí que Dios es el Dios del dinero. Por eso está sentado aquí abajo de ese techo, porque senão no estaríamos. Déjame contar essa história muy rapidita, sin detalles. Estamos comprando esse lugar, já teníamos todo listo, já teníamos o banco que iba a dar o préstamo para que compráramos, todo listo, todo listo. Tão listo que eu já tinha pedido ao pastor, vamos mover do edifício que estamos, vamos poner nossas coisas todas amontonadas aí em uma dessas salas, porque o pastor não estava fazendo nada nas salas. ¿Te acuerdas deles? E movemos de onde estávamos aí, de la Franklin, para cá, porque estava todo listo. Já estava, eu tinha o yes de todo. Era só uma questão de tempo. Então, aí já estava, já falei para o pastor o dia que íamos a ser pago e todo listo. E aí, bela tarde, eu estava aqui, andando por aqui, não tínhamos incluso começado a hacer nada, porque não tínhamos cerrado o negócio. Teléfono, o banco me chamando, que já tinha o financiamento para nós, que tinha o préstamo para nós. E ele me disse: ei, não vamos mais emprestar. Não vamos mais emprestar, já entregamos no outro edifício, já amontonamos todas as coisas aqui, já disse ao pastor que íamos comprar, já teria dado $100,000 para o pastor, como entrada para segurar o negócio. E o contrato que tínhamos, se não compramos, perdemos os $100,000. E aí eu estava assim, ai. E aí volvi para casa, e liguei em casa, triste, e Nice me mirou e disse assim: bem, o que está passando? Eu disse: está passando o banco. Como assim? Eu disse: acabei de receber uma chamada do banco, disse que não vai a financiar mais. E ela me mirou: e por que você está assim? Eu disse: pois não sabes do que vai ocorrer? Se não compramos, perdemos o que donamos, e para onde vamos? Vamos agarrar um outro lugar, alquilar um outro lugar, arreglar todo um outro lugar. E como vai quedar-se isso? Ela disse: ei, presta atenção. Quando fomos mirar essa propriedade e quando pusemos os pés na porta, não entramos por essa, entramos por a porta de trás, que tinha uma coisa aí. E aí o realtor abriu para nós outros e entramos. Quando pusimos os pés, Deus nos falou a Nice e a mim: esse lugar é de vocês. Oímos. E eu, quando Deus me falou, mirei para ela e ela estava assim de espaldas, mirou para mim e eu estava sorrindo e ela também. Ela disse: oímos a mesma coisa? E eu disse: sim. Esse lugar é de nós outros, não necessitamos nem falar sobre o que é que Deus estava falando da mesma coisa. Aí Nice me disse: Deus já nos falou que o lugar é de nós outros. Então, se esse lugar é de nós outros, e ela me disse assim: amanhã você vai sair daqui temprano, 6 horas da manhã, e vai para allá. E você vai andar em todo lugar, e vai orar. E haga uma oração de guerra. Vai ser uma guerra espiritual. E ela me disse: vai a dizer aí ao Satanás que quer sacar nossa bendição,
que o dinheiro pertence a Deus. Deus é dueño do dinheiro, de toda a riqueza, do ouro, da plata. E eu vim para cá às 6 da manhã. Aún estava um pouco escuro. Vim para cá, prendi as luzes e me quedei aqui. Iba para allá e tinha um corredor ali, muitas salas. Eu ia até o final, ia até o final deste outro corredor, orando e dizendo: Senhor, esses tipos de banco estão pensando que o dinheiro que está aí é de eles. Não sabem eles que tu eres o dueño. Tu eres o dueño. Eles estão pensando que fazem o préstamo para quem querem. Não, eles fazem o préstamo para quem tu queres. E tu, Jesus, queres que haga o empréstimo para nós outros. E eu comecei a orar. Orei hasta meio-dia. Já não podia mais andar, de tanto que teria andado. Já estava exausto de tanto orar. Volvi para casa. E aí, estou lá em casa e disse, como foi? Eu disse, foi tremenda, isso na guerra espiritual aí, e esse lugar de nós outros não vamos entregá-lo, por pouco. E aí, passa o tempo, estive aí, descansei um pouco, quando foi aí por as 6:30, mais ou menos, o telefone, era a muchacha do banco dizendo, ei, mira, aqui os diretores resolveram volver para trás com o que tinham dito e vão mandar-lhe dinheiro. Quando quer que mande? Eu disse, amanhã. Amanhã. E por isso você está abaixo esse teto. Por um princípio. Solo por um princípio. Entenderam isso? Então, não há tempestade que Deus não tenha nos entregado um princípio para vencer. O que temos é que pôr em prática, ok? Então, para vencer, superar as tormentas, a primeira grande coisa é gratitude. Temos 3 maneiras para ser gratos a Deus. Eu me acuerdo da oração daquela manhã e eu di graças a Deus por todo o que Deus já tinha feito e todo o que Deus ia a fazer, e comecei a dar graças a Deus. Então, a gratitude. E há 3 maneiras. Primeiro, pídele a Deus que aumente tu consciência das bendições que ha dado a você hasta agora. Se você parar para pensar quanta bendição você já tuvo, quanta bendição. Não pensamos na bendição, porque quando pensamos e damos graças a Deus, temos gratitude a Deus por as bendições, nossa fé cresce. Nossa fé cresce. Ok? Gratitude. Ok? Recorda as bendições. Segundo, medita em lo que as bendições te revelam sobre Deus. Se não fuera nisso, talvez não teríamos hoje aqui. Porque foi ela que disse, mira, Deus já nos deu a palavra. Então vamos a seguir o que Deus está falando. Medita em las coisas que Deus já hizo para você. Porque Ele hizo muita coisa. Mas às vezes não pensamos. Nem tampouco. Esta semana eu estava orando e pensando em todas as coisas que Deus hizo em minha vida. Gente, é demasiado. Eu escreveria e não terminaria. De tanta coisa. E quando meditamos nesse, sabe o que ocorre? A fé cresce. Por quê? Porque sabemos que Deus lo hace. Eu estava falando com alguém ayer, anteayer, viernes, e eu estava falando de quando Deus me disse para viver por fé, sem que nada soubera. E aí, eu estava falando com o líder dos jovens, aí, Marquinhos, e aí disse para Marquinhos, se Deus te disse agora, Marquinhos, deixa tu trabalho, vai viver por fé. E não diga nada que você vai viver por fé. Nada, solo eu vou saber e você. Eu sou o Jeová de la provisión. Eu vou proveer para você. Que é que você haria? Perguntei a Marquinhos.
que é que você haria? Marquinhos me mirou e disse assim: eu iba a perguntar para Deus para ter certeza. Eu disse: não, pero eu te disse que se Deus dissera. Então, você já disse? E ele pensou mais um pouco e disse: eu iba a assegurar-me que Deus disse mesmo. Eu disse: mira, todas as excusas que você está me dando para não viver por fé, todos esses são excusas para não confiar em tu Deus, para não obedecer a tu Deus. Você só decide obedecer a Deus quando está na zona de conforto. Eu sei que por no mês seguinte vou ter como pagar a renta e tudo isso, pero que tal depender, como disse aí em Mateus 6, os pajaritos que não siembram, as florcitas do campo que não filam, e Deus lá, e a Bíblia disse: quanto mais valeis vós outros, mais que pasaritos, mais que florcitas del campo, tu valor é muito mais. Tu valor é o valor de la vida del Hijo de Deus que se entregou por você. Esse é tu valor. E às vezes começamos a dar excusas, e não vivimos o que Deus tem para nós. Não vivimos, porque só andamos em lo natural. Para que você viva com Deus, você tem que andar em lo sobrenatural. Sabe o que é sobrenatural? Que está por arriba. O natural está aqui. Você tem que andar em outro nível de confiança em Deus, de crer em Ele, entregando tu vida e todo. Pastor, pero minha vida já lhe di ao Senhor. E se Ele te pede tu vida? E disse assim: minha vida, tu vida é minha? Você disse: sim, Senhor, te entreguei minha vida. Então eu vou levar-lhe até amanhã. Não, Senhor, amanhã não, porque eu tenho coisas para hacer aí. Senhor, estou muito jovem todavia. Senhor, eu tenho família todavia. Todas as excusas do mundo. Estão entendendo o que estou dizendo? Ou estou falando uma língua de outro mundo? Amém. Então, pídale a Deus, medita nas bendições, expressa tu gratitude por tus bendições, oração, muita oração, contemplação, confissão, adoração, ação de graças, intercessão. Todos esses são tipos de orações. Todos esses são tipos de orações. Amém? E sabe outra coisa? Estamos indo para o final aqui. Descansa en el Señor. Deja tus cargas, confia a su cuidado e a su soberania e permanece a sus pies. Deja todas as coisas a los pies de Jesús. Confía en Él, entrega a Él. Deja a los pies de Él. Déjalo a los pies. Confía en Él, entrega de todo corazón. Descansa en Él. E a última coisa, e assim terminamos, a leitura da palavra de Deus. Você tem que ter vida devocional, isto é, por la manhã, a hora que quiera, quando quiera, pero todo dia tem que ter uma vida de leitura da palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo Deus lo mandou para que pudera recordar você da palavra de Deus. Pero como vai recordar se não está em tu cabeça? Aí vem o Espírito Santo e diz: recuerda o que Jesus disse. E aí você pensa: pero o que foi que Jesus disse? Não leí. Como vai recordar? Só pode recordar o que leu. Senão não há como. Amém? Então, a palavra de Deus. Elija um lugar bem, que pueda estar bem tranquilo. Tempo, necessita tempo. Elimina as distrações, echa fora tu telefone enquanto estiver fazendo tu devocional. Lo para, ok? Conclusão, e aí terminamos. Las tormentas são bendições em la escuela de Deus para nossas vidas. E sua intenção é graduarmos de la
escuela de la vida para ascendermos a un nivel final, que es nuestra glorificación, que es la gloria de Dios siendo percibida, siendo vista en nuestras vidas. Es eso que Dios quiere, que la gloria de Él sea vista en nuestras vidas. Puedan ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Entendieron sobre tormentas? Entonces las tormentas son buenas, ¿ok? Porque quieren nos enseñar. Son desafíos de Dios para confiarmos en Él, para andarmos con Él, para hacermos lo que Él quiere.